Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala Pai, um podcast que fala sobre a paternidade do ponto de vista cristão. Isso. A gente está aqui disposto e disponível para continuar rendendo esses e outros assuntos relacionados de fato à paternidade. Eu sou Renan Cirilo Alves, o @recirilo em todas as redes sociais, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Estou aqui com... Fabertel, meu sonho é ser igual você, Renan. Quando eu crescer, eu quero estar presente em todas essas redes sociais aí. Eu sou o Fabertel, no Instagram, Fábio Hertel Oficial. Que está presente em nossos corações. Então, Que maravilha. Então, Fábio, olha, nós já gravamos 2 episódios, eu falei lá no início que seriam 2 episódios, mas rendeu tanto o assunto, Sim. que são oportunidades para abençoar, e agora a gente quer mostrar formas que você possa criar outras oportunidades para abençoar os seus filhos. E isso é algo que é muito presente, né? Fábio trouxe no encontro passado, no programa passado, a situação da mesa, né? Como que você estar à mesa com sua família é importante para você gerar esses momentos de bênção. Mas tem mais oportunidades ainda que a gente pode criar, Fábio? Tem muita coisa, Renan, né? E eu acho que eu já falei em algum episódio anterior também, né? Quem dera, Renan, quem dera que eu tivesse a oportunidade de receber algumas informações dessa natureza que a gente está compartilhando aqui, né? Porque a gente casa, a gente às vezes tem até algum preparo, algum curso sobre casamento, sobre matrimônio e tal, mas exercer a paternidade, a gente não tem muito conteúdo, não é verdade? Não tem treinamento, não tem muito curso, algum outro tem sim, mas de uma forma mais clara, no dia a dia, como é que eu faço no dia a dia? Essa conversa, né, que nós estamos tendo aqui de pai, é muito rica, né? Quem dera que nós, antes de ter nossos filhos, nós tivéssemos instruções preciosas como essa, né, para a gente já entrar em campo jogando, chutando e fazendo gol. Exatamente, já treinado, né? Devidamente treinado. Com informação. Porque, assim, existe, né, Fábio, muitos conteúdos, né? Coisas voltadas para a paternidade, maternidade, cursos, livros, autoajuda. Tem muita coisa nesse sentido. Só que a nossa proposta aqui, né? A gente quer trazer algo voltado para o pai cristão. Isso. Seja ele evangélico, seja ele de qualquer que seja a denominação que ele participa. Nós entendemos que é uma demanda, uma necessidade, uma carência que nós temos. Eu sinto falta disso. E a partir desse momento, a partir a partir do momento que a gente encontrou essa demanda, essa carência... Essa dor, né? Obrigado. Que nós vimos essa dor, falei, poxa, por que não falar disso, né? Vamos falar um pouco disso, que a gente traz a nossa experiência, traz aquilo que Deus colocou no nosso coração, aquilo que Deus nos direcionou, mas a gente está aqui para se ajudar, né, Fábio? É isso. E você comentou uma coisa interessante também, que às vezes é no detalhe. É o detalhe que vai fazer diferença. Sim. Nós falamos sobre a mesa no episódio anterior, eu dei um testemunho, não sou o pai perfeito, não sou o marido perfeito, a gente já abriu o nosso encontro aqui falando sobre isso, que a gente não era a nossa pretensão de se apresentar, ao contrário. Exato. Nós estamos apenas abrindo o nosso coração e compartilhando algumas experiências, umas melhores, outras nem tanto bem-sucedidas assim. Mas eu comentei aqui, por exemplo, que eventualmente eu acordo um pouquinho mais cedo e no domingo preparo um gostoso café da manhã, com o melhor que eu tenho lá em casa, com o melhor talher, com a melhor xícara e, enfim, aquelas a melhor coisas. Apresentação possível. Isso, o melhor da minha culinária, né, que é ovo mexido, café, banana cozida, no air fry, né? Mas, enfim, quando as mulheres acordam, elas encontram, caramba, que legal, papai se preocupou comigo, acordou um pouco mais cedo, preparou. Então, a disposição do dia já é muito melhor. Então, quando eu abro a minha boca para poder abençoar, para poder ministrar, para poder compartilhar, já é outra vibe, porque eu já ganhei o coraçãozinho delas à mesa. Sim. Isso aí é um exemplo que nós trouxemos muito forte, né? E esmiuçamos bastante no episódio passado. Né? Para você que não ouviu, então vai lá, escuta esse episódio também. E aqui a gente quer trazer outros exemplos, né? Outras formas de você criar oportunidade para abençoar e se abençoar também, né? Porque, como você falou no episódio passado, quem é abençoado, ele cresce e ele ganha muito. Mas quem abençoa ganha muito mais. Muito mais. Eu vou dar alguns exemplos, Renan, do que eu tenho feito e que tem dado muito certo, né? E a gente tem usado essa expressão aí, que quando a gente faz alguma coisa e funciona, a gente fala que o golpe entrou. Então,
como eu tenho muito filho, você tem 3, eu tenho 4, qual é a disciplina que a gente tem que ter e que para mim funciona muito bem? É a gente programar saídas exclusivas. Sair em família é muito bom. Aliás, eu diria agora que eu tenho 3 formas de organizar os encontros familiares. Tem um encontro que é a família toda, que aí é um pouco mais complicado, que é gente pra caramba pra carregar, mas enfim, vai todo mundo, são os eventos familiares, eu, a esposa e as filhas, todo mundo, né? Tem outros que eu faço que é só com a esposa, Renan. Então, dentro do possível, nós temos um combinado lá. Olha, tem condições de dar uma saída? Tem. Então, geralmente a gente sai uma saída com todo mundo e a outra saída é só o casal. Porque é vibe diferente. Eu preciso sair com a minha esposa, né? Então, tem esse tempo de qualidade com ela também, com né? ela. A terceira configuração, eu individualmente com cada uma das minhas filhas. Porque são programas diferentes, cada uma tem um gosto diferente, cada um tem um tempo diferente, um papo diferente. Então, eu me organizo, né, dentro da nossa agenda para ter saídas exclusivas. Então, tem dia que é o dia da Isabela. Eu vou sair só com ela. Vou lá no local que ela mais gosta, fazer o pedido do prato que ela mais gosta e bater o papo, porque o assunto é outro. Eu quero tentar dar oportunidade para ela abrir o coraçãozinho para o papai, para eu saber de fato o que está acontecendo no interior dela, porque é esse conteúdo que ela fala que vai ser vamos dizer assim, o insumo das minhas bênçãos. O que eu vou abençoar? Além de falar da grandeza de Deus, das promessas de Deus, das revelações de Deus, dos exemplos bíblicos, do meu exemplo, meu testemunho de fé, o que eu posso falar também? Eu vou falar aquilo que está criando dor no coraçãozinho dela. Então, as minhas bênçãos vão fluir nessa direção. Minha filha, eu vou orar por você nesse sentido. Eu vou te abençoar para que Deus te dê estratégia nesse sentido. E quando que eu vou descobrir o que está passando no coração de cada uma das minhas filhas? Nesses encontros. Eu programo com elas, a gente sai, passa 1, 2 horas lá tomando um café, fazendo um lanchinho. Então, essa é uma oportunidade preciosa, Renan. Então, uma oportunidade, então, da gente abençoar nossos filhos é gerar encontros pessoais individuais. Isso. Seria isso? Exatamente. O outro que eu já comecei a falar é criando oportunidades para programas da família. E aí, insisto, quando eu estou falando assim para empresários, eu sempre toco nesse assunto da paternidade, eu falo o seguinte, olha, às vezes, Renan, nós somos tão criativos para poder fazer o nosso negócio prosperar, né? A gente inventa tanta estratégia, a gente faz network, a gente estuda, vai em congresso, você inclusive participa de muitos eventos, eu tenho acompanhado você aí, inclusive nesse final de semana vai participar de um grande evento, um grande congresso de network, de relacionamento, de aprendizado, a gente lê livro, palestra, curso, treinamento. Assiste, ouve. E por que a gente não aplica isso dentro de casa? Por que a nossa criatividade tem que ser só para as questões profissionais? Que continue, eu espero que você continue sendo muito criativo também. Mas por que não trazer essa criatividade, esse investimento, esse preparo, esse planejamento para dentro de casa? Sim. E às vezes dentro de casa a gente deixa assim, ó, não, deixa... E cara, é o jargão, mas precisa ser falado, passa muito rápido. As minhas filhas mais velhas já estão com 21 anos. Então, se você não se preparar, não se organizar, não fizer um planejamento mínimo ali, né, e obviamente deixar a casa acontecer e aproveitar também, mas se você não se organizar, passa muito rápido. Então, por favor, faça isso. Planeje, né, esses encontros familiares. Pô, eu adoro, né, já falei dos encontros na mesa, mas quanta coisa. Você pode programar um cineminha, você pode programar uma saída na praia, um piquenique. Por favor, use a sua criatividade. Veja o que está... Né? Ontem mesmo, eu me dei o luxo na minha rotina, abrir um pouquinho o horário lá. Minha filha descobriu que está em um lançamento do Homem-Aranha. Apaixonada pelos programas, pelos filmes lá da Marvel, de não sei o que, ela sabe tudo. E aí vai ter o lançamento do novo Homem-Aranha. Eu não sou muito apaixonado pelo Homem-Aranha, mas ela é apaixonada e convenceu as irmãs de participarem também. Então tá aí um programinha da família. Saí de casa, não estava conseguindo fazer na internet, tive que correr com ela lá no shopping, entramos para poder comprar um dia lá da pré-estreia do Homem-Aranha. Conseguiu? Conseguimos. Né, com muito sacrifício. Né? Mas aí tá a oportunidade de você ter esse encontro, de você tá junto com seus filhos. Então, crie oportunidades. Sabe o que nós fizemos nesse período da pandemia lá em casa?
que não dava, né, ainda estava mais restrita a questão dos encontros e o afastamento social, aquela história toda, nós programamos, Renan, inúmeras festas lá em casa. Mas festa de arrebentar, né? A primeira delas foi a festa, como é que chamava lá? Sei lá, festa social, não, como é que é? Eu sei que eu tava de terno, todo mundo, as meninas maquiadas, né? Festa bacana mesmo, então só tinha nós, dentro de casa. Botei as luzes piscando lá, um pancadão gospel lá, e nós fizemos uma festa dentro de casa. Né? Só vocês. Só nós. E, Fábio, eu tenho esse exemplo também, porque no momento do distanciamento, né, onde a gente se precaveu de sair de casa, e chegou um momento que a gente não pode sair, né, não deve sair, e ficamos em casa tomando todos os cuidados, as crianças não estavam indo para a escola, a gente estava trabalhando de home office. Aliás, já fazem desde 2016 que eu trabalho de home office, né? Sério? Só trabalho com podcast, então... É verdade. Eu sempre trabalhei em casa, e a minha esposa também. Mas, óbvio, quando você fica limitado, né, somente a ir em supermercado, não pode ir em eventos sociais, encontrar os amigos, ir no cinema, nós começamos a promover isso também. Ó, que legal. A gente fez churrascos aos domingos em casa, né? E nos finais de semana, nos sábados principalmente também. Uhum. Naquele intervalinho que a gente tinha ali, assava uma carne, colocava um karaokê, os meninos cantavam e pulavam, se divertiam. E em vários momentos, eu com a minha esposa, a gente falava, poxa, aqui em casa, qualquer evento que já é uma festa. Ah, que legal. Porque é muita gente. São já dá 5. coro, já dá coro. Já é suficiente. E todo mundo ajuda, todo mundo brinca. E essas oportunidades são momentos que nós criamos para gerar o sentimento de gratidão, para abençoar. Isso. Então, esses eventos internos que a gente cria a gente pode considerar como uma oportunidade. E até mesmo eventos sociais com amigos. Sim. Por quê, Fábio? Por quê que é importante, dentro de um evento, um aniversário, podemos trazer esse exemplo aqui? Claro, claro. Um aniversário dos nossos filhos, a gente abençoar eles lá. O que a gente está mostrando para os nossos filhos e para a sociedade e para o mundo, o que está acontecendo ali? Por quê? Qual a importância disso? Vou te dar um exemplo muito fresquinho que aconteceu essa semana. A Ana Paula fez 15 anos. Eu já tinha feito uma cerimônia semelhante a essa com as irmãs gêmeas, quando elas fizeram 16 anos. E até hoje as pessoas lembram desse momento. Fiz agora com a Ana Paula, essa semana ainda, e teve um resultado impressionante na vida dela, tenho certeza, na vida dos amiguinhos delas que estavam lá e principalmente na vida dos pais que estavam presentes, que me deram feedbacks. Hoje de manhã, eu ouvi um áudio de uma mãe que mandou para minha esposa falando que ela foi muito bem recebida, que foi muito legal, que estava muito divertida a festa, muito bem servido, mas que o que impactou ela foi o momento onde eu e a minha esposa abençoamos a Ana. Nós criamos, Renan, uma oportunidade ali e tudo negociado. Às vezes os nossos filhos estão na fase assim, de adolescência, acham que é meio mico e tal, mas aí com jeito, né? Mostramos para a Ana que a festa era muito importante, que nós tínhamos um prazer de receber os amigos dela e os nossos amigos também, que a gente ia fazer aquilo que a gente pudesse dar de melhor, mas que o que seria de mais importante seria justamente a nossa bênção, porque a festa acaba. A festa acabou, as fotos ficam, mas o evento ficou para trás. O nome já está falando, evento, ficou para trás. E o que fica e que fica para sempre? É a bênção de Deus. Então, nós aproveitamos, sim, todas essas oportunidades. Obviamente que, dependendo da idade e do encontro, criamos momentos distintos, mas com 15 anos, nós tivemos o cuidado de fazer algo mais formal, entendeu, Renan? Por quê? Nós aprendemos que a bênção ela deve ser espontânea, diária e aproveitando toda e qualquer oportunidade. Ali um texto bíblico que fala aqui que tem que ser de manhã, de tarde, de noite, ao dormir, ao levantar, aproveitar, ao sentar-se à mesa, né? O Deuteronômio fala, ao sentar-se. Então, na hora de sentar é a hora de abençoar. Então, todo momento é importante no dia a dia, na informalidade, mas tem horas que vale a pena você registrar de uma forma um pouco mais formal. Nós fazemos isso nos casamentos.
Nós fazemos isso nos batismos. Então, na cultura cristã, judaica, existem sim momentos mais adequados, propícios para você registrar de uma forma mais simbólica, mais presente. Momentos marcantes, né? Exato. Momentos de passagem, ritos de passagem. Ritos, né? De passagem, esse é o termo. Então, a gente crê que quando a criança e o adolescente está ali com 13, os judeus fazem muito isso. Eles têm lá uma cerimônia chamada Bar Mitzvah, que é muito presente no judeu raiz, né? Porque a gente fala judeu assim, parece que é todo mundo. Não. O judeu raiz, que leva a sério os princípios, fazem isso até hoje. Antes do Joseph Safra falecer, que era o maior acionista do Banco Safra, e ele é de comunidade judaica, eu li uma notinha que ele levou o neto dele para poder realizar a cerimônia do Bar Mitzvah lá em Israel. Né? Tinha condições, saiu daqui, fizeram uma cerimônia lá, enfim. Então esses caras fazem, esse povo, essa cultura faz essa cerimônia, que é onde o menino, mais os meninos, mas tem as meninas também, onde apresenta o menino para a sua comunidade, dizendo que agora você não é mais um menino, agora você é um homem. Menina, a sua fase de meninice acabou, agora você é uma mulher. Então, isso transmite para o menino e para a menina que eles estão justamente na mudança de fase. A fase mudou. Sabe videogame que a fase muda? Então, a fase mudou. Porque na nossa cultura hoje, cristã, brasileira, nós não temos uma data certa quando nós celebramos que o menino passou a ser um homem. Quando que o menino é homem? É quando faz 18 anos? É quando tira a carteira de motorista? É quando consegue o primeiro emprego, carteira? A primeira carteira, o primeiro salário? É quando casa? É quando tem o primeiro filho? Quando que o menino vira homem na nossa cultura? Nós não temos isso muito claro. Mas na comunidade judaica, 13, 14 anos tem essa celebração, onde o pai celebra com o filho, os tios estão ali, os padrinhos, é uma festa animada, e levanta o menino na cadeira e dança, e o pai ministra bênçãos para o menino ali. De tal maneira que quando ele tiver 14, 15 anos e alguém perguntar, você é homem? Claro! Eu já passei pela cerimônia do Bar Mitzvah. É muito marcante isso na vida do menino e da menina. Claro que eu sou um homem. Representativo para ele. Exato. Então, eu tive a oportunidade de fazer isso com a Ana Paula agora, essa semana. Fiz lá o meu Bar Mitzvah Gospel. Fiz isso com as mais velhas, quando completaram 16, e fiz agora com a Ana Paula, com 15. Então, celebramos ali com ela. Escrevi um voto, que é muito comum hoje. Os casamentos, agora o marido lê os votos para a esposa e a esposa lê os votos para o marido. Festas também de 15 anos, os amigos prestam lá a sua homenagem, fazem seus votos de fidelidade. Fizemos isso com a Ana Paula, escrevi um texto para ela, onde eu revelava todo o meu amor para a Ana Paula, onde eu revelava para ela que eu ia estar junto com ela até depois do fim, que ela era importante, que ela está completamente apta a se tornar uma mulher de Deus. Uma mulher que vai continuar dando orgulho para o papai e para a mamãe. Que eu sinto orgulho de falar para todo mundo que ela é minha filha. E fui revelando, abrindo meu coração para ela. Revelei para ela as características dela. 13 características marcantes que eu via na vida dela. E no final, falei o seguinte, minha filha, todas essas habilidades que você tem, o compromisso que você tem com os horários, a habilidade que você tem de se relacionar e de interagir, de liderar grandes grupos. Ela é muito... A habilidade na culinária. Ana Paula, ela prova um negócio aqui e fala, um toque aqui de gengibre e páprica. Fala, caraca, como que essa menina tem tantas habilidades degustativas? E fui falando uma por uma habilidade que eu e a minha esposa, a mãe dela, reconheciam nela. E no final eu falei, minha filha, se o papai e a mamãe reconhecem essas habilidades em você, imagina Deus. Então, minha filha, a partir dessas habilidades, todas essas habilidades que eu e a mamãe já reconhecemos em você, você vai gerar muito valor e muita riqueza a partir dessas habilidades. Deus vai te dar muitas outras habilidades, mas você vai começar com essas que nós já reconhecemos. E você vai crescer, minha filha, e vai se tornar, e aí abençoei, você vai casar bem, Ana Paula. Você vai casar com um menino bonito, um menino cheio de Espírito Santo, um menino que vai te amar, que vai te valorizar,
o menino que vai trazer alegria ao seu coração, minha filha. Você vai dar netos lindos pro papai. Agora fala, olha o seguinte, ele tava lá, a menina estava lá, Renan. Uhum. Tinha os amigos da escola, os convidados, estavam todos lá. Os possíveis candidatos já estavam lá. Eu falei, minha filha, eu tô aqui atrás, eu tenho certeza que tem muita gente interessada em você, hein? Agora fala para eles que o papai é feirante. E que eu comecei minha vida, minha filha, cortando melancias e abóboras. E que o facão amolado do papai tá lá em casa até hoje. Aí foi aquela risaiada, né? Descontraiu e tal. Mas aí eu ministrei as bênçãos de Deus para a vida, olhando no olho da Ana Paula, apontando ela para um destino impactante e glorioso. Então, Renan, quando a gente cria essas oportunidades, as crianças são impactadas. Depois eu tive testemunho de amigos dela que me procuraram, falaram, tio, caraca, aquilo que você falou ali foi muito legal. Pais, no dia me falaram, Fábio, você falou algumas coisas que eu vou fazer isso quando a minha filha fizer também. Eu recebi um áudio da mãe falando que foi tudo bacana, mas é que aquele momento foi significativo. Então isso é muito importante. Então crie oportunidades informais, aproveite a informalidade, mas crie sim momentos adequados para formalizar de uma forma muito clara para que o seu filho e para que todas as testemunhas ao redor saibam que ali você está ministrando bênçãos poderosas para os seus filhos. E a partir daí você cresce enquanto família, a partir daí você cresce enquanto homem espiritual, ministrando as bênçãos de Deus. Isso. E você vai desenvolvendo a sua família, né? Isso aí a gente vai bater muito isso aqui, a gente vai falar muito disso aqui, porque a partir do seu próprio desenvolvimento as coisas vão acontecendo. É isso. Então, gere, crie, encontre, veja, vigie as oportunidades que surgirem. Seja criativo, coloca na sua agenda, eu vou criar oportunidades para abençoar meus filhos, e planeje isso. Exatamente. Ó, um exemplo claro disso, né? Quando você quer pedir aquele empréstimo para o seu gerente, ou você quer pedir o carro emprestado, ou você quer fazer qualquer coisa, você não tem umas ideias, umas sacadas bem interessantes para alcançar isso? Por que não com seus filhos? Exato. Por que não com a sua esposa? Por que não você com a sua casa? E é esse convite que a gente quer deixar aqui para que você desenvolva esse lado abençoador, para que a sua casa seja abençoada e a sua vida também seja abençoada. E fica aí o nosso convite, né, Fábio? É isso. Deixa um comentário pra gente, deixa uma resposta pra gente, né? O Fábio vai divulgar lá no Instagram dele, eu vou divulgar no meu Instagram também. Entre em contato com a gente, @FábioHertelOficial e @Recirilo em todas as redes sociais. Acho que a gente pode... Esse assunto das oportunidades é um assunto que rende muitas outras oportunidades, mas por enquanto a gente agora vai dar espaço para outros temas e vamos para frente, né, Fábio? Vamos para frente, que Deus te abençoe, que Deus te dê muita criatividade para você criar encontros abençoadores. Amém. Tchau. Tchau, tchau. Esse programa foi produzido e editado por Na Trilha, podcast Transmídia.